Gente, hoje a gente vai conversar, eu vou contar uma história muito bacana, muito linda, sobre Tobias. Eu vou contar essa história pra vocês, eu passei a noite lendo, é bem rapidinho que a gente lê, são poucos capítulos, mas eu tava lendo porque eu não queria esquecer nenhum detalhe. Então vamos lá, vou começar. Era uma vez um homem chamado Tobit. Tobit era um homem como Jó. Vocês sabem, vocês conhecem a história de Jó? Ele era um homem reto, era um homem que seguia os mandamentos da lei de Deus, era um homem maravilhoso, era um homem que fazia tudo certo, dava o seu dízimo da forma correta, buscava amar e adorar a Deus, porque ele era de Jerusalém, teve que ir para uma outra cidade, teve um rei que era ruim. As pessoas pararam de adorar a Deus e ele, mesmo quando as pessoas pararam de adorar a Deus, ele continuou adorando a Deus. Nós estamos vivendo numa época parecida com a época de Tobit, onde as pessoas estão esquecendo de adorar a Deus. Então, ele não deixou de adorar a Deus, não deixou de amar a Deus em momento nenhum. Ele sempre foi um homem justo, ele sempre foi um homem reto. Teve um período muito ruim onde ele foi expulso da cidade dele, onde ele ficou sem a casa dele, sem os bens dele, mas mesmo assim ele louvava e agradecia a Deus. E nesse período, as pessoas que louvavam e adoravam a Deus, que eram os irmãos dele de Jerusalém, os que eram mortos, eles eram jogados para fora da cidade, os seus corpos. E ele pegava os corpos e enterrava os corpos. Para vocês terem uma ideia, antigamente era muito importante que você enterrasse um corpo. Hoje é importante. Já pensou uma pessoa que não tem o corpo enterrado? Então, naquela época, para que as pessoas pudessem ressuscitar na glória do Senhor no último dia, eles precisavam estar enterrados. Então era muito importante para eles enterrarem os corpos. E Tobi fez isso, mesmo sabendo que era perigoso, que o rei não gostava disso, ele fez isso, ele enterrou todos os corpos. O rei ficou sabendo dessa história e o rei quis matar Tobi, mas aí Tobi fugiu com a esposa dele, que era Ana, e com o filho dele, que era Tobias. E olha só que legal, tem bem aqui escrito, ó, menos de 40 dias depois, o rei foi assassinado por seus 2 filhos. Então, olha a misericórdia de Deus, olha como Deus estava com Tobit. Deus fez com que o rei morresse com menos de 40 dias depois. Quando o rei morreu, uma pessoa que trabalhava para o filho do rei que sucedeu o rei era parente de Tobi e ele conseguiu trazer Tobi de volta para a cidade. E estava tudo bem, Tobi estava almoçando na sua refeição quando ele ficou sabendo que uma pessoa havia falecido. Ele parou imediatamente a sua refeição, ele foi enterrar a pessoa que havia falecido e depois ele tomou um banho, voltou e finalizou a sua refeição. Deus viu tudo isso que Tobi fez, tudo. E eu vou já ler a passagem onde ele diz que viu tudo que Tobi fez, tá bom? Mas antes eu vou continuar a história. Aí o Tobi estava bem tranquilo, descansando na varanda de sua casa. Ele já era idoso, seu filho já era adulto. Quando de repente um pássaro fez como se fosse uma caquinha no olho dele e ele ficou sem enxergar bem. Quanto mais ele ia a médicos, buscava as pessoas para ajudá-lo, mais cego ele ficava, até um ponto que ele ficou cego de vez, ele não conseguia enxergar nada. Aí aconteceu que ele começou a chorar. A esposa dele começou a falar assim, ele não chorou assim, né? Ele começou a se lamentar, fez uma oração de lamentação, de súplica e lamentação. Por que que ele ficou triste? Porque a esposa disse assim: você faz tudo certo, como é que pode? Como é que você merece esse castigo de ficar cego? Porque ficar cego naquela época era uma maldição. Você não merece esse castigo de ficar cego, você faz tudo certo, isso está errado, você tem que adorar, como é que ela fala aqui? Onde estão as tuas esmolas, onde estão as tuas obras boas? Todos sabem que isso te aconteceu. E ele ficou triste. E aí ele fez uma súplica ao Senhor. Ele não se vangloriou em momento algum, ele foi humilde, ele se reconheceu como pecador.
ele pediu perdão a Deus, suplicou a Deus a misericórdia dele. E naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, aconteceu uma coisa com outra pessoa chamada Sara. Sara, ela foi prometida a vários maridos. Ela teve a oportunidade de ter 7 casamentos. Só que cada casamento, na hora que o esposo, o noivo, entrava no quarto para a noite de núpcias, um demônio chamado Asmodeu, o pior dos demônios, ele matava o marido. Aí teve uma serva, depois que ela perdeu o 7º marido, teve uma serva que fez a mesma coisa que a Ana, esposa de Tobit, falou. Você já matou 7, você não merece ninguém, você é uma pessoa que tem que ficar sozinha mesmo, você não vai ter filhos, você não vai ter esposo, você não merece ninguém. Isso naquela época era uma humilhação muito grande, ela perdeu 7 esposos. Gente, imagine como ela estava magoada, imagine como ela estava ferida, imagine como ela estava humilhada. E aí ela pegou e pensou em suicidar, pensou em suicídio. Ela subiu, foi para o quarto do pai dela e disse, eu vou tirar minha própria vida, não aguento mais essa humilhação. Só que ela pensou que se ela tirasse a própria vida, ia ser uma humilhação maior para o pai dela. E por amor ao pai dela e por respeito ao pai dela, ela decidiu que não ia tirar a própria vida, mas que iria fazer uma oração. E ela fez uma oração. Bendito seja tu, Deus de misericórdia, bendito seja teu nome pelos séculos, e que todas as tuas obras te bendigam para sempre. Volto agora meu rosto e levanto meus olhos para ti, para que a tua palavra me livre da terra, pois não quero mais ouvir ultrajes. Ela estava cansada de ouvir ultrajes, ela não queria mais viver. Tu sabes, Senhor, eu estou pura, homem algum me tocou, não desonrei teu nome. Ela continuava virgem, porque não dava tempo nenhum homem tocá-la. Eles morriam muito antes de chegarem próximo dela. Eles entravam no quarto e morriam. Nem o nome de meu pai na terra do meu cativeiro. Sou a filha única do meu pai, e ele não tem outro filho para herdar. Não tem junto a si irmão algum. Não tem parente a quem eu me deva reservar. Já perdi 7 maridos. Por que deveria eu viver? Se não te apraz, Senhor, dá-me a morte. Ela pediu que o Senhor desse a ela a morte. Olha-me com compaixão, e não tenha eu que ouvir injúrias. Quantos de vocês estão se sentindo hoje como Tobi? Quantos de vocês estão se sentindo hoje como Sara? Quantos de nós hoje estamos suplicando como Tobi e Sara? Às vezes a gente pede a Deus para Ele tirar nossa própria vida, né? Às vezes a situação é tão difícil que a nossa súplica é, Senhor, eu não aguento mais, tira a minha própria vida. Conheço muitas pessoas nessa situação e Deus ouve sua oração. E olha aqui o que aconteceu, eu vou ler aqui. Naquele instante, na glória de Deus, foi ouvida a oração de ambos. E foi enviado Rafael para curar os dois, para curar a cegueira de Tobi e para curar o mal espiritual de Sara. Para tirar as manchas brancas dos olhos de Tobi, a fim de que visse com seus próprios olhos a luz de Deus, e dar Sara, filha de Raquel, como esposa a Tobias, filho de Tobi, e livrá-la de Asmodeu, o pior dos demônios, porque Tobias tinha mais direito sobre ela que todos os outros pretendentes. Naquela mesma hora, voltava Tobi do pátio para casa e Sara, filha de Raquel, estava descendo o quarto. Então, olhem como Deus escutou a prece dos dois. E Deus já tinha um plano, eles não sabiam. Então, do mesmo jeito que eles não sabiam, Deus escutou a prece de vocês, Deus escuta nossas preces. E Ele tem um plano para nós, um plano que nós não sabemos qual é. Não cabe a nós sabermos, mas cabe a Deus. E olha o que acontece. Naquele mesmo instante, foi enviado Rafael, o arcanjo Rafael, para curar os dois. Gente, isso é lindo demais. O arcanjo Rafael foi enviado para curar os dois. E vocês vão entender mais lá na frente. Espera aí, não sai daí. Fica assistindo que tem mais, muito mais. E aí,
O pai de Tobias chegou e disse assim: meu filho, eu estou perto de morrer, eu já sou velho, já sou idoso, quero que você tenha uma esposa que seja da nossa família, porque naquela época os parentes mais próximos se casavam, né? Então ele queria uma esposa boa, uma esposa justa, uma esposa que trouxesse felicidade e harmonia para Tobias. E ele pediu que Tobias também fosse até a casa de um de seus parentes, para poder resgatar uma herança que tinha sido feito, um pacto que tinha sido feito há 20 anos atrás. Mas aí Tobias disse assim: pai, eu vou, claro, eu obedeço o Senhor, mas eu não sei chegar nesse caminho, nesse lugar. E como é que ele vai saber que eu sou eu? Como é que eu vou saber que ele é ele, se a gente não se conhece? Aí o pai disse assim: filho, nós temos um documento, tá aqui um pedaço do documento e só nós sabemos dessa história. Então você vai contar essa história para ele, vai apresentar o documento e vai dar tudo certo. Mas ele sabia que o filho não sabia ir, não sabia o caminho. E o pai cego não tinha como ir com o filho. E ele disse assim: Tobias, procura alguém que seja de confiança e que possa ir contigo até Média, eu acho que é o nome da cidade. Aí, Média, é o nome da cidade, Média. Que possa ir contigo até Média. Aí ele foi e disse assim: tá bom, vou procurar alguém de confiança. Ao sair, Rafael, o anjo, de pé diante dele, mas ele não sabia que era um anjo de Deus, disse-lhe: pois, de onde és, jovem? Respondeu-lhes o anjo: sou um dos israelitas, teus irmãos, e vim procurar trabalho. E ele estava procurando trabalho. Conhece o caminho de Média? Sim, respondeu ele. Já estive lá muitas vezes e conheço em detalhe todos os caminhos. Fui à Média com frequência e hospedei-me na casa de Gabael, nosso irmão, que mora em Redes, na Média. São 2 dias de viagem entre Ecbatá e Rages, pois Rages está situado na montanha e Ecbatá na planície. Aí o Tobias ficou morto de feliz, porque achou uma pessoa que era irmão dele e que sabia o caminho e disse assim: pronto, pois me espera aqui rapidinho que eu vou conversar com meu pai. Aí ele foi conversar com o pai dele e o pai dele disse assim: traga ele aqui, eu quero conhecê-lo, eu quero falar com esse, ele disse que se chamava... Ele perguntou, o anjo entrou na casa e Tobi, saudou primeiro, ele respondeu: desejo de grande alegria, disse Tobi. Que alegria ainda posso ter? Estou cego e não posso ver a luz do céu. Estou mergulhado nas trevas como os mortos que não contemplam mais a luz. Vivo como morto, ouço as vozes das pessoas, mas não vejo. Disse o anjo: tem confiança que Deus breve te curará. Tem confiança. Quantos de nós temos confiança que Deus vai nos curar? Quantos de nós têm confiança de que Deus irá nos curar? Tobi lhe disse: meu filho Tobias quer ir à Média. Podes ir com ele, servir de guia? Eu te darei teu salário, irmão. Ele respondeu: posso ir com ele, pois conheço detalhadamente todos os caminhos. Aí ele perguntou assim, disse Tobi... Ele perguntou: cadê? Fala, irmão, que família, de que família e de que tribo tu és? Fala, irmão, respondeu-lhe o anjo. Quem importa a minha tribo? Tobi insistiu: gostaria de saber com segurança de quem és filho e qual é o teu nome. Respondeu-lhe o anjo: sou Azarias, filho do grande Ananias, em teu irmão. Azarias, está aqui o nome que ele disse. Ele deu o nome de Azarias. Aí eles viram que era uma pessoa de confiança, uma pessoa da família. Ele disse: conhecia o pai, conhecia aquela coisa, né? Quando você vai namorar com alguém, aí seu pai diz assim, seu pai e sua mãe diz assim: quem é? Filho de quem? Deixa eu ver se eu sei quem é. Ah, é filho de fulano. Ah, conhece, é gente boa, pode continuar. Mais ou menos assim, né? Pronto, pois é. Aí eles saíram, os dois saíram para Média para pegar esse resgate, para pegar essa herança. Quando eles estavam no caminho, eles pararam no rio Tigre para poder descansar, à margem do rio Tigre. Aí, o Tobias, ele desceu ao rio para lavar os pés. Quando saltou da água, um grande peixe que queria devorar-lhe o pé. Um peixe grande saltou do rio Tigre para devorar o pé de Tobias. Aí o Tobias gritou e o anjo falou assim, o Rafael que estava com Azarias, né? Pega esse peixe,
segura esse peixe, mata esse peixe, não deixa esse peixe te matar. E ele agarrou o peixe, ó. Ele gritou, agora o peixe, agarra o peixe e segura o filme, pois Tobias dominou o peixe e o arrastou para a terra. E o anjo acrescentou, abre o peixe, tira o fel, tira o coração, tira o fígado e guarda. Aí ele fez isso, pegou o fel, o coração e o fígado e guardou. Tirou o intestino e jogou fora, comeu um pedaço do peixe que era muito grande, o outro pedaço ele salgou para conservar o peixe para eles poderem continuar comendo durante a viagem. Quantos peixes tentam devorar seus pés? E o que vocês fazem com esses peixes? Vocês lutam contra esse peixe? Vocês agarram esses peixes e tiram o fígado, o coração e o fel e comem o resto? O que era seu inimigo vai se tornar o seu remédio. Preste atenção. Aí ele pegou, o anjo chegou para o Tobias e disse assim, olha Tobias, a gente vai parar na casa de Raquel. Raquel tem uma filha chamada Sara. E contou para Tobias que Sara teve 7 maridos, que todos os 7 maridos entravam lá e o demônio matava os 7 maridos antes que ela fosse consumado o casamento. E aí Tobias falou assim, Rafael, eu não vou não, porque eu sou filho único, eu não vou deixar não vou morrer não vou deixar meus sozinhos não. Só que antes de Rafael dizer isso, ele perguntou pro anjo, né? Disse assim, por que você pediu para eu guardar o fel, o fígado e o coração? Aí o anjo disse assim, é porque o fel é um grande remédio para curar as manchas que causam a cegueira. O coração e o fígado são grandes remédios para que você possa queimá-los no purificador, como é que chama? No negocinho que o ar vai, difusor, né? Difusa, assim, tem o nome aqui, que eu não lembro o nome. Queima o coração diante de... se queima o coração ou o fígado do peixe diante do homem ou uma mulher atormentado por um demônio ou por um espírito mau, a fumaça afugenta todo o mal e faz desaparecer para sempre. Então, o coração e o fígado eram remédio para poder acabar com o mal espiritual de um homem ou de uma mulher. Um demônio que está com elas, está com essas pessoas, né? Está atormentando essas pessoas. E aí ele falou, não, mas eu não vou morrer não, eu tenho pai e mãe, eu sou filho único. Aí o anjo disse assim, você não lembra do remédio que eu lhe dei, que você tem aí, que você pode usar contra esse demônio? Aí foi quando ele disse, é verdade, então tá bom, então eu vou. Aí chegando lá na casa de Sara, se apresentaram, foram muito bem recebidos. E aí o anjo conversou com o pessoal lá e fizeram o contrato e Tobias já estava apaixonado. E Tobias foi para a noite de núpcias com a Sara. Quando chegou na noite de núpcias, ele pegou o coração do peixe, o fígado do peixe, queimou e na hora que ele queimou, a fumaça afastou o espírito ruim, o demônio. E quando a fumaça afastou o demônio, o arcanjo Rafael pegou o demônio e aprisionou ele onde ele devia estar aprisionado. E assim Sara ficou livre. Aí vocês acham que ele pegou e foi ter a noite de núpcias com a Sara? Não, senhor. Ele disse, Sara, vamos rezar. E eles rezaram muito durante a noite. Eles passaram 3 noites rezando, sem consumar o casamento. Eles passaram 3 noites em oração. Porque ele queria amar verdadeiramente a Sara. Porque Tobi era o esposo verdadeiro, era o prometido, era quem Deus queria. A vontade de Deus era que ele casasse com a Sara. Todos nós temos um Tobi nas nossas vidas. Será que nós estamos permitindo que Deus nos dê a oportunidade de estarmos com o nosso Tobi? Ou será que nós estamos escolhendo outras pessoas porque nós não temos paciência para esperar? Quantas vezes nós estamos escolhendo relacionamentos que estão nos matando
porque não são relacionamentos saudáveis e são relacionamentos que nos fazem mal e fazem mal à própria pessoa que está conosco, que nós possamos perguntar a Deus se Ele é nosso Tobias e se ela é nossa Sara, para que nós possamos ter relacionamentos de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade, para que nós não possamos sofrer como Sara sofreu. Quantos de nós já sofremos desilusões amorosas porque escolhemos as pessoas erradas para as nossas vidas? Então, e aconteceu uma coisa tão engraçada aqui na história. A mãe, os pais de Sara acharam que o Tobias ia morrer. Então eles já cavaram a cova de Tobias, pediram para o empregado abrir a porta e ver se ele já estava morto, de manhãzinha assim, quando o sol estava nascendo. Quando abriram a porta, viu que os dois estavam dormindo. E aí ela ficou morta de feliz, porque finalmente a filha dela tinha casado e não tinha matado o marido. E aí ela já tinha cavado a cova, né? Pra ninguém ver. Ela ia sepultar Tobias escondido de todo mundo, porque era uma vergonha, né? Então ninguém precisava saber, né? Ninguém precisava saber. Aí ela já ia sepultar Tobias assim, sem ninguém ver. Aí, bem rápido, quando ela viu que Tobias estava vivo, ela fechou a cova, escondeu para ninguém perceber que ela tinha cavado a cova de Tobias. Ela não acreditava. Quantos de nós não acreditamos na misericórdia de Deus, na vontade de Deus, no plano de Deus? E olha a intercessão do anjo Rafael. Além daquela fumaça do incenso que afastou o demônio, Rafael pegou o demônio e prendeu ele onde ele tinha que ser preso. Muito legal, né? Muito lindo. É assim que funciona na vida da gente. É de verdade, gente. Isso é real. Isso aconteceu de verdade. Não é historinha pra boi dormir, não. Aí eles pegaram, depois, a mãe da Raquel ficou tão feliz, disse assim, fica 14 dias com a gente aqui, não sai daqui, fica 14 dias conosco. Ele não pôde recusar o pedido da mãe, da Sara. E ele disse assim, Rafael, que é Azarias, né? Por favor, vai até o irmão do meu pai e pede para ele dar a herança, tá aqui os documentos, fala em meu nome, porque se eu for, vai demorar mais e eu tenho que passar esses 14 dias aqui e meu pai já deve estar aflito esperando por mim. Na verdade, o pai dele e a mãe dele estavam ambos aflitos esperando a sua volta. Aí o Rafael foi, né? Foi lá e trouxe e convidaram o Caleb para poder participar da noite das núpcias, porque as núpcias duravam muitos dias, né? Lá naquela época. E aí ele foi, chamou, ficou o Gabael, encontrou o Gabael, o anjo Rafael encontrou o Gabael deu a metade da herança dele e foi ao encontro de Tobias, foi comemorar as núpcias de Tobias e foi aquela alegria, aquela festa e tal, muito legal. E aí depois o Tobias voltou para casa e quando ele chegou em casa o pai dele ficou muito feliz porque ele estava vindo com a esposa. E na mesma hora, o Tobias colocou o fel do peixe no olho do pai e as escamas começaram a cair e ele voltou a enxergar. Então, gente, mais uma vez, o que era um perigo, uma ameaça, se tornou a cura. Porque Tobias enfrentou, Tobias pegou aquele peixe, devorou o peixe, guardou o fel, o fígado e o coração. E aquilo foi remédio para ele. Qual é o seu peixe? O que na sua vida é o peixe que quer te devorar e que você tem que agarrar esse peixe e usar ele a seu favor, não contra você? E aí aconteceu uma coisa muito legal. O pai de Tobias, o Tobit, foi pedir para o Rafael, Azarias, né? Para entregar a recompensa de Azarias. Ele estava tão feliz, porque, poxa, o que foi que Azarias fez? Tanta coisa, olha só. Além de ter sido um guia, ele ajudou a Sara, curou a Sara, curou o Tobit. Eles disseram assim, metade da minha herança não vai pagar o que ele fez, gente. Ele merece muito mais, ele merece tudo de bom. Aí foram chamar ele para poder acertar o pagamento. Aí foi aí que eles descobriram. Aí olha que coisa legal, olha que lindo. O que o Rafael falou. Ele falou assim, olha, não precisa me dar pagamento, porque eu sou um anjo enviado do Senhor.
quando tu e Sara faziam a oração, era eu quem apresentava vossas súplicas diante da glória do Senhor e as lia. Eu me arrepio todinha. O anjo Rafael pegou as súplicas de Sara e de Tobi e levou as súplicas diante de Deus, porque ele está ali diante de Deus 24 horas. E ele leu as súplicas de Tobi e Sara. Isso é para quem diz que não existe intercessão dos santos, que não existe a intercessão dos anjos, que não existe a intercessão de Nossa Senhora. Está aqui a prova, está na Bíblia, é bíblico. O anjo Rafael levou as orações de Tobi e Sara e apresentou a Deus e leu para Deus as orações de Tobi e Sara. Por isso vocês podem sim e devem sim pedir a intercessão do arcanjo Rafael para a cura das doenças de vocês, sejam elas espirituais, sejam elas físicas. Gente, compartilhem esse vídeo com seus irmãos, por favor. Compartilhem porque eles precisam saber disso, da força da intercessão de um anjo, da força da intercessão de um santo, porque é exatamente isso que os santos fazem, é exatamente isso que Nossa Senhora faz, e muitos não sabem disso. Então, gente, tá aqui a prova da intercessão, do poder da intercessão. E quando nós oramos, os anjos estão aqui e eles levam nossas orações para o céu. Ele diz assim, eu fazia o mesmo quando enterravas os mortos. Ele via Tobit enterrando os mortos e ele fazia o mesmo. Mostrava tudo para Deus. Quando não hesitares em te levantar da mesa, deixando a refeição para ir sepultar o morto, fui enviado para provar a tua fé. Então Deus enviou o anjo Rafael para provar a fé de Tobi. E foi por isso que Tobi ficou cego, porque foi para provar a fé dele. Com certeza, não está escrito aqui, mas eu entendo que foi o Rafael que permitiu que a caquinha do pássaro caísse no olho do Tobi, para o Tobi ficar com as manchas e ficar cego. Mas ele deu a cegueira e já tinha a cura. Então, gente, é tudo provação. Deus permite que essas coisas aconteçam conosco para que nós possamos provar o nosso amor a Ele. E é como eu tenho falado nas lives aqui sobre o amor de Deus, que Ele nos ama gratuitamente. Então, gratuitamente, nós também devemos amá-lo. Nós devemos responder esse amor. E no momento que acontece uma coisa ruim, é uma grande oportunidade de provarmos o nosso amor a Deus. Como essa quarentena, de ficarmos em casa por amor aos nossos irmãos. É uma grande oportunidade de provarmos o nosso amor a Ele. Para dar a Ele o que de graça Ele nos dá. Ele não nos cobra nada. É apenas uma resposta nossa ao amor dEle. Aí falou, e Deus enviou-me ao mesmo tempo para curar-te a ti e a tua nora Sara. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e tem acesso junto à glória do Senhor. Gente, isso aí, ó, não tenho nem palavras. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Eu espero que vocês estejam entendendo. E é isso, gente. Eu vou finalizando por aqui. Essa história linda de Sara e Tobias.